E o Papo da Ju começou. Já se inscreveu no canal? Se não, corre agora lá, se inscreve, ativa a notificação para chegar vídeo novo para você. Saiu vídeo novo? Você vai receber a notificação. E não esquece de curtir, que ajuda muito a gente. E também segue no Instagram, @Papo da Ju. E agora também estamos no Facebook Papo da Ju. Tem um Papo da Ju no Facebook que não é o nosso. Você que acompanha a gente sabe qual é o logotipo, aquela fotinho preto e branco escrito Papo da Ju. É assim que você vai encontrar no Facebook. Como eu disse na chamadinha, a entrevista de hoje tá de arrepiar a coluna, pé, mão. Segura aí que já vai começar. Tá curioso, né? Tá curiosa? Então eu vou apresentar para vocês Dr. José Roberto. Seja muito bem-vindo ao Papo da Ju. Obrigado, Ju. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aí e é oportunidade. Você tá nervoso? Não. Você tá com medo? Não. Então eu vou te perguntar uma coisa. Claro. Você quer tomar no começo, no meio ou no fim? Pode ser não, nunca. Não, tem que tomar. Não. Uma tomadinha. Tá bom. Pode ser no começo. Então vamos. A nós vai experimentar a cachaça do Papo da Ju. Olha, preciso fazer uma coisa de ortopedia para alongar meus braços. Vai tomar, eu vou contar até 5 na mão, segura na boca. Tá. Aí engole, pode ser? Pode. Depois que tomar não pode beber água, só o chá de boldo. Tá bom. Tá? Combinado. 3, 2, 1. Dá pra operar? Assim não. Mas dá. É bom, não é? É bom. É ruim que é bom. Daqui a pouco você vai querer mais. Um remedinho, né? Agora toma um chá de boldo pra você ficar mais gostoso e a língua tá pegando, gente. Nossa. Não é tucupi? Não. Não? É Papo da Ju, não é tucupi. Depois eu te conto o que é. Mas não é. Não é bom? Olha que delícia. A língua tá formigando. Formiga tudo daqui a pouco. O meu tá até gengiva. Quer sua cachaça do Papo da Ju? Manda o direct aqui, @Papo da Ju, e pede a sua. Tá fervilhando, ó. O pessoal tá curioso e pedindo cachaça sem parar. Não é boa? Boa demais. A boca fica salivando. É uma sensação única. É única. Daqui a pouco você vai falar assim, ai, mais uma cachaçinha. Porque ela é gostosa. Puxa vida, é boa mesmo. Viu? Diferente. Mas para quem não conhece o Dr. José Roberto, eu vou pedir que você se apresente agora, dá? A boca fala? Fala. Demora um pouquinho. Formigando, mas fala. Quem é o Dr. José Roberto? Bom, o Dr. José Roberto se formou há uns 10 anos atrás, né? Eu me formei em Belo Horizonte, fiz residência aqui em São Bernardo. Fiz também uma extensão numas subespecialidades, que eu tenho 3, na verdade. Meu Deus. Fiz lá aqui na Escola Paulista. E comecei a ingressar no mundo médico, ortopédico. Fiquei um tempo fazendo um fellow, que a gente chama, nos Estados Unidos. Eu morei lá com mais alguns outros médicos de alguns lugares do mundo, né? E eu me fiz mais ou menos baseado no que eu estudei, quem é o Dr. Zé Roberto. É uma junção de tudo isso aí, mais o que eu tive na minha casa, no meu berço, e fui me fazendo. Sua família é de médicos? Na verdade, só o meu tio, que faleceu agora na época do Covid, né? Meu tio Jorge, ele era médico otorrino. E você, mas foi um espelho, assim, pra você, o tio Jorge? Tipo, quando você vê de pequeno, assim, eu quero ser... porque a medicina, eu acho que você nasce médico. Você sabe que, na verdade, assim, também. Eu acho que tem uma coisa que vem de dentro, assim, sabe? Você consegue reconhecer o profissional que a coisa não vem de dentro. Não só médico, assim. Você fala, esse cara faz o que ele gosta. Esse cara faz de coração. Ele faz só porque é isso aí. Independente do ganho. Eu acho que nem sabe fazer outra coisa, né? Tipo isso, você sabe reconhecer quem é o cara. Sabe? Normalmente a gente sabe. Não, independente de ser médico ou não. Meu tio, assim, era um grande cara de caráter, assim, sabe? De tudo, assim. Quando eu fui para Belo Horizonte, né? Passei na faculdade lá.
Na época só tinha 2 faculdades, né, tradicionais. 2 grandes faculdades. E aí eu fiquei morando na casa dele um tempo, sabe? E ele foi um grande... E acho que orgulhoso, né? De ver o sobrinho na área que é dele, né? Meu tio Jorge, grande cara. E aí você escolheu ortopedia. O que te levou, doutor, a pensar em ortopedia? Ortopedia. Então, se a gente for puxar lá atrás, né? Outro dia eu tava pensando, poxa vida, como começou essa história toda, né? Começou mais ou menos assim, eu tava lembrando. Eu comecei a acompanhar um médico que eu queria fazer cirurgia plástica. Você queria ser cirurgião plástico? Eu sempre gostei, assim, sempre tive uma mão mais firme, assim, sabe? E eu queria ser plástico. Nossa, eu ia adorar a gente fazer uma permuta. Mas na época a gente acompanhava muito os professores da gente, sabe? E a gente se identificava com a pessoa, não só com... Hoje em dia eu não sei se é tão assim, hoje em dia tem mais pessoas na sala de aula, mas quando eu fiz, a gente acompanhava o professor, ia nos lugares com o professor, tal, no nosso tempo livre, entre aspas, que era puxar da faculdade, né? E eu acompanhei um tempo. Aí depois eu desisti da plástica. Eu gostava da plástica e tal, mas eu acho que eu não gostava tanto do professor. Isso que me deu uma desiludida. Aí eu queria fazer ginecologia. Que eu via meu professor de ginecologia chegar. Ele chegava de motorista particular, super alinhado. Eu falava, eu quero ser esse cara. E ele fazia só reprodução humana. Ele tinha uma clínica lá. Tá. Ele chegava, tal, não sei o quê. Eu falava, poxa, esse cara, ele é o cara. Aí eu falei, professor, eu posso fazer um estágio com o senhor? Ele nem olhou na minha cara, ele falou, você é quem? Ele falou, vamos fazer o seguinte, vem encurtar a conversa, vamos fazer o seguinte. Mas foi mais ou menos assim mesmo, sabe? Eu tô em choque. Faz a minha prova, que eu vou ver se eu lembro o seu nome. Aí eu fiz a prova de ginecologia, eu sempre fui bom aluno, assim, né, nessa parte de sempre estudioso e tal. Eu não peguei em primeiro lugar, quem pegou em primeiro lugar foi a Camila. Eu peguei em segundo, a prova, segundo a melhor nota. Aí eu fui falar com ele, e aí professor, como é que foi antes de você saber tal? Ele falou, não deu pra você pegou em segundo, né, cara? Mas você ainda tem contato com a Camila? Camila foi minha estudante, foi minha colega de sala, né? Camila, a primeira da prova do professor de ginecologia. Um beijo pra você. Você ferrou com o doutor. Mais ou menos, sabia? Que pegou o lugar dele, cara. A prova de não, então, aí ele me deu uma esnobada. Ele falou, vai o seguinte, vai lá. Deixou, então tá bom. Beijo, Camila. Aí eu fui lá no meu tempo livre e tal. Ele falou, vem cá. Depois me mostrou a clínica toda. Outro professor, eu falei, eu quero ser igual esse cara. Isso há 10 anos atrás? Isso é. Porque reprodução humana há 10 anos atrás, não falando de outro, né? Pegada, assim. Exatamente. O pessoal, nossa, ele tem o poder, entendeu? E aí você vai fazer ginecologia, você percebe que não é nada a ver, não é que não é nada a ver com isso, mas não é bem aquilo, entendeu? Que você se apaixonou na época, entendeu? É uma coisa que quando eu fui trabalhar com a ginecologia mesmo, assim, trabalhando quando eu era estudante mesmo, fui vivenciar o dia a dia do ginecologista, eu não me identifiquei tanto, assim, sabe? Eu tinha um professor chamado Zé Carlos, um abraço, Zé Carlos. Beijo, Zé. Ele tinha uma devintona toda suja de barro, que ele ia no sítio dele, e estacionava subindo a guia e tava tudo certo, entendeu? E eu falei, esse cara é um cara legal. E eu falei, professor, posso te acompanhar uns dias aí pra ver como é que é a ortopedia? Ele, claro, Zé, vai lá no Ipseng. Fui lá no hospital do Nossa, outra servidor. Pegada, já na hora de responder já foi outro cara. Então... E aí eu fui lá e comecei, aí depois eu fui pro João 23, que lá tinha um volume tanto cirúrgico quanto ortopédico. Eu começava a ir de segunda-feira à noite. Eu acompanhei por um ano. Eu era estudante, estava no 4º, 5º ano. E quando eu me formei, eu já sabia bastante coisa de ortopedia, sabe? E aí eu falei, poxa vida, cara. O que eu gosto, o que eu quero, não sei o que, acho que eu tenho facilidade e tal. E não pensei mais em outra coisa.
No começo eu pensava, né? Quando estava no primeiro, segundo ano de medicina, eu pensava assim, né? Ginecologia ou cirurgia plástica. Mas depois eu me identifiquei, assim, que eu não via outra coisa, só ortopedia mesmo, assim, sabe? Eu gosto realmente, assim, do que eu faço, assim, sabe? Quando a gente conversa com você, a gente vê que teu olho brilha, né? De falar da sua profissão. Então a gente vê que é amor mesmo, né? Não é... A gente hoje vê muito profissional, principalmente quando você vai num caso de urgência. Você vai passar num pronto-socorro, um exemplo. A gente vê... Tem os bons, e toda a profissão tem os bons e tem os ruins, né? Mas a gente sente os ruins já na forma que ele te aborda, né? Porque eu não sei, às vezes, quando eu vou num consultório e o cara fala assim pra mim, vamos lá, o que você tem? Porra, se eu tô lá, eu não sei o que eu tenho. É diferente ele perguntar onde dói. O que você tem? Eu não sei, dona. Eu acho que eu estou com uma hemorroida. Não, eu não sei o que eu tenho quando eu procuro. Sim. E às vezes a gente tá com tanta dor, com tanta... Não é assim? E o paciente tá lá, ele tá todo ferrado, todo fodido. Ele quer o quê? Ele não quer falar. Ele quer receber. Isso tem um nome. Empatia. É você se colocar no lugar do outro e falar, poxa vida, eu tô aqui, mas eu tô numa condição de alguém que vai cuidar. Não importa se eu tô com dor, eu, médico, não importa se eu tô com dor, se eu tô com um problema pessoal, não importa. O paciente, ele tem aquele momento dele, entendeu? Então, na verdade, você deixa tudo a sua parte de, né, de o que você tá vivendo, o seu contexto ali, para exclusivamente focar no problema do paciente. Mas não são todos assim. É o que eu falo, tem bom médico, tem mau médico, tem bom psiquiatra, tem mau psiquiatra, tem bom açougueiro, tem mau açougueiro, todo lugar vai ter o bom. Só que a falta do amor à profissão nunca vai te deixar ser um bom profissional. Nunca. Então assim, hoje a gente vê muita gente falando assim, eu passei em medicina. Tá, você passou em medicina... Por quê, né? O que fez você buscar? É porque eu passei em medicina, porque é pra ser legal pra família, né? É médica, nossa, minha filha vai ser médica. Não é isso que é a intenção. Exato. Né? Por isso que eu falo que quem nasce médico, cara, porque parece que quando é aquilo que você realmente queria, você vai ser o melhor profissional naquilo. Você não quer ser o profissional, você quer ser o melhor. Então você vai estudar, você vai se dedicar, né? Você vai buscar coisas novas. Que nem clínica de reprodução, há 10 anos atrás, o que era? Era um alien dentro da humanidade. Os caras faziam filhos em laboratório. É uma coisa assim, uma novidade. Não assim. E hoje você vê e fala, o cara congelou o sêmen pra daqui não sei quantos anos. É uma coisa muito louca. Mas se o cara também não amar o que ele faz, eu acho que não consegue gerar. Não. Acho que vira um comércio. Porque é muita dedicação, na verdade, né? Você vê que o que acontece na medicina, na verdade, é o seguinte. Ou você ou você não é. Não existe um meio termo. Exato. Ou você está ou você não está. Alguém vai sofrer. Ninguém é meio grávida. Exatamente. Alguém vai sofrer. Alguém vai pagar. Entendeu? O que paga em vocês, Roberto? Talvez a minha vida pessoal, talvez pague um pouco. Mas eu procuro ser o melhor que eu posso o tempo todo. Então, assim, pago, mas eu pago em suaves prestações. Mas você acha que essa cobrança de ser o melhor, não só na sua área, quanto na sua vida pessoal, também não te sufoca? Eu acho que, assim, quando você tem uma proposta, na verdade, você vai atrás dela, assim, sabe? Eu nunca falei assim, não, eu quero ser o melhor. Nunca pensei isso aí, tá? Mas eu me considero uma pessoa bem-sucedida, assim, pelo o que é bem-sucedido? É o resultado. Então, assim, eu acho que eu entrego bons resultados porque os pacientes, eles gostam. É o feedback, entendeu? Então eu faço o que eu posso, assim, o melhor que eu posso. Porque senão você não ia ter paciente. Total. Você concorda que não ia ter paciente? Eu tenho médico que se falar volta, eu não volto. Não volto. E assim, pra chegar na especialização, você foi clínico, né? Fiz clínico. E aí de depois... forma clínico geral, né? Eu dei alguns plantões de clínica e tal, até conseguir me sustentar financeiramente para poder entrar na residência, né? Tá. Aí depois eu... Dentro dos seus plantões, você teve que dar alguma notícia de óbito? É a pior coisa do mundo, sabia? Você deu?
A gente falou disso com a terapeuta. Você sabe por que isso dá uma traumatizada? Por isso que eu acho que eu quis fazer ortopedia, sabe? Você sabe que minha filha desistiu da medicina? O sonho da Maria Clara é a medicina. Porque ela fala que ela não tem estrutura psicológica, não é isso? Pra morte. Então, tem, por exemplo, meu irmão é intensivista. Ele é cardiologista, fez hemodinâmica e tal. Ele tem uma facilidade melhor de falar isso aí pras pessoas. Pra mim, cara, parece que eu morro junto. E eu falei, pô, eu não quero fazer isso, entendeu? Tá vendo? Porque... Você já consegue saber o que você não quer, né? Então, eu não quero. Porque a primeira vez que faleceu, e graças a Deus, a única que eu tava num plantão e faleceu alguém, foi uma parada cardíaca. Eu tava com um médico muito experiente, num hospital no interior, lá de Minas. Nossa. No interior de Minas. Só tava eu e esse médico que era mais velho. Então a gente ficava revezando. Esse paciente teve uma parada cardíaca, a gente ficava revezando, né, fazer massagem cardíaca. E esse médico, ele devia ter uns 60 anos, super experiente, e falou assim: Zé Roberto, para que não dá mais, o paciente não responde mais. Eu falei, não, doutor Roberto, deixa eu tentar mais meia hora, eu aguento. E eu suando em cima do paciente. Ele falou, não tem mais o que fazer, acabou. Mas entendeu? a gente não aceita, né? Não, Aquilo. E pra família, você sabe que você que matou, né? Muitas vezes a família... O primeiro culpado, eu lembro quando minha mãe faleceu, que o médico falou assim, eu entrei no consultório dele depois, aí ele falou assim pra mim, eu já sei, você veio me culpar. Eu falei, não. Que ele falou que é comum as pessoas culparem o médico, de achar que o médico não fez o que tinha que ser feito. Que, na verdade, isso aí que você falou é interessante. Na verdade, é cultural isso aí. O latino-americano, ele tem uma cultura muito... meio pragmática, assim, eu acho, sabe? Tipo assim, eu preciso de algo concreto para me basear. Ou aqui se faz, aqui se paga. É uma desculpa. Ou tem algum culpado nisso aí. Na verdade, assim, a culpa vem de uma reunião. E na verdade eu não fui culpar ele, não. Eu fui me consultar. Sim. Você vê, se eu não confiasse nele, eu não teria ido lá. Eu lembro das palavras ainda da esposa do... Eu tava mal, que eu tinha feito acho que 1h30 de massagem cardíaca ali, né? Eu recém-formado, eu queria salvar o mundo, pô. E aí, e quem foi falar foi esse médico mais antigo, mais velho, que tava comigo, né? Aí ela falou pra esse médico, eu lembro das palavras dela, ela falou assim, olha, quando é uma criança pequenininha, a gente vem, pega pela mão e traz pro hospital. Ele tava passando mal desde ontem, eu falei pra ele vir. Então, na verdade, doutor, Deus sabe o que faz. A esposa dele falou isso aí. Então foi uma mulher gente boa. Foi legal, entendeu? Foi menos traumático, mas pra mim ainda assim foi traumático. Aí a gente já vê que não é isso que você quer fazer. Exato. Mas, posso contar uma história rapidinha? Nesse mesmo hospital, tipo, acho que 15 dias depois, foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Era um hospital, tipo, que eu não lembro a cidadezinha, que eu assim, me formei sem ter muito dinheiro, tal, eu comecei a juntar dinheiro e dava plantões em cidades pequenas, tá? E aí 15 dias depois eu dei plantão nesse lugar, nesse mesmo lugar. Aí o bombeiro ligou, porque é cidade pequena, ligou pra mim e falou, tá vindo uma criança com choque anafilático. Meu Deus. Tal. Eu deixo o carrinho tudo pronto. Esse médico mais velho era diretor do hospital. Eu falei com ele por telefone. Ele falou assim, tô vindo do meu sítio aqui. Eu já deixei o sorinho aquecido, deixei tudo certinho, oxigênio e tal, não sei o que. Choque anafilático, as drogas todas prontas para quando a criança chegasse, né? E aí chegou a criança. Eu fiz as drogas, fiz oxigênio. Era uma menininha, eu acho que ela tinha 6 aninhos, eu acho, hein? 6 aninhos. Aí, fiz as drogas, voltou. Não demorou muito, eu abusei e tal, não sei o que, voltou, tal, remedinho e tal. Fico até emocionado quando eu falo disso. Aí ela ficou comigo, eu chegava na fazia sexta, sábado e domingo. Meu Deus. Tava ganhando dinheiro, ainda voltava no SAMU, hein? Levando o paciente. Você trabalhou no SAMU? No SAMUzinho de lá, né? De Minas. Voltava levando o paciente do interiorzinho pro João 23 ali, né? E aí ela ficou comigo, dei alta pra ela no domingo de manhã, eu lembro bem. E eu ia embora no domingo, antes, lá pelas 19, que aí segunda-feira começava de novo, né? Aí, quando eu fui embora de noite, que eu fui pegar meu carro, ela veio com a mãe dela. Um negocinho na mão aqui, ó. A mãozinha assim fechadinha.
Aí eu falei, oi, tudo bem? Abaixei pra dar um abraço nela, na pequenininha e tal. Você tá bem? Como é que você tá? Não, tô bem, doutor. Aí a mãe falou, doutor, sabe o que é? Ela tem uma galinha de estimação e ela quis te dar um presente. Ela abriu a mãozinha assim, um ovinho da galinha dela. Entendeu? Tadinha. Aí eu peguei esse ovinho, escrevi até hoje esse ovinho, escrevi a data, furei ele pra tirar o negócio e foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Entendeu? E a pureza da gratidão a pureza dela, da criança. né, Aí você fala, pô, por que você é ortopedista pediátrico? Ah, você é ortopedista pediátrico? Eu fiz, na verdade, pediátrica, depois eu fiz fixador externo e trauma. Tenho 3 especialidades. Mas criança tem... Tem uma pureza, na verdade, a criança, né? É. A criança só quer ficar boa pra brincar. Na verdade, aqueles... Eu acho que, se não me engano, Thomas Hobbes falava isso aí, aqueles, né, pensadores antigos. A criança nasce pura, a sociedade corrompe ela. É verdade. Então eu acredito um pouco nisso aí. O adulto sempre vai, não é querer tirar uma vantagem, mas sempre vai ter puxar para algum lado, assim, né? A criança só quer ficar boa pra brincar. Eu acho isso muito legal. Mas assim, tirando a parte ou com a parte da criança junto, o maior índice de problema ortopédico é coluna? Sim. Na verdade, uma das principais queixas da coluna, né? Uma das principais queixas ortopédicas. Isso é atribuído pelo recente, né? Advento do ortostatismo do homem, né? Se você for ver, o homem das cavernas começou a ficar de pé, tal, não sei o quê. Então, pra gente, falou, nossa, mas um ancestral muito longe, mas pra evolução é muito recente, né? Então, assim, é uma sobrecarga na coluna muito grande ficar de pé. E aí, ferra tudo. Parece que a teoria que Darwin falava, né? Seleção natural, aquela coisa toda, né? Que os mais fortes se adaptam, não é isso? Então, não deu tempo ainda, teoricamente, de acontecer isso, algo assim, entendeu? Das pessoas se adaptarem. E eu acho que hoje piorou também, porque hoje é muito home office. Também. E a postura, né? Também. Eu acho que vai... Não vai atrofiando um pouco, ou não? Com certeza, né? Quando você está sentado, você está em atitude de flexo, né? Então você tem encurtamento de isquiotibial, encurtamento... O quê? Aqui atrás da perna. Tá vendo, gente? Atrás da perna. Como é que chama? Isquiotibial. Mas é encurtamento desse músculo da perna, que você deixa dobradinho aqui, aí quando você vai, o nervo passa aqui atrás, né? Você tem um encurtamento do músculo. As pessoas encolhem. Você falou uma coisa interessantíssima. Assim, o que é o envelhecimento para você? Eu acho que envelhece tudo. Não, mas, eu acho que vai arqueando assim, ó. Então, mas você tem uma definição de envelhecimento? Para você, por exemplo, pode ser envelhecer é ficar enrugado. Ou envelhecer é ficar mais fraco. Não, eu acho que envelhecer é a sua cabeça, né? Eu começo desse princípio, a sua cabeça que fica velha. Mas olhando pro corpo, eu acredito que envelhecer é quando começa já as dores, já começa a ficar arqueadinho. Por isso que fala que velho encolhe. Eu queria saber, porque eu tô preocupada, porque eu tô chegando lá. Imagina, você tá lindo. É o seguinte, o envelhecimento nada mais é do que a capacidade da célula de reter água. Então, nós desidratamos, por isso que nós encolhemos, entendeu? Mas encolhe mesmo, então? Encolhe um pouquinho, né? À medida que nós vamos replicando as nossas células, as células vão diminuindo, né? A capacidade de reter água. Por isso que vem aquela coisa toda, tal, não. E a necessidade sempre de estar fazendo um alongamento, né? Por isso que tem aquelas teorias malucas, por exemplo, vamos tomar, 8 litros de água todo dia ou mais, entendeu? Porque eles entenderam que realmente a célula desidrata e o envelhecimento vem disso aí. É só água que hidrata a célula? Tipo o papo da Ju, não? Isso aí. Eu me sinto hidratado. Eu também, eu fico ótimo. Eu me sinto até jovem. Você é jovem, pô. Esse doutor, eu acho que ele é psiquiatra pra erguer autoestima, não é? Imagina. Me fala uma coisa, assim como encolhe, cresce. Sim. É que deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um problema com anão. Quem me conhece sabe, eu te falo. Mas eu precisava que você contasse a história do anão. O que aconteceu com o anãozinho? Não, na verdade, o que acontece, na verdade, com quem tem, né?
O nanismo. a estatura um pouco mais baixa. Então, você vê que o mundo nosso é adaptado, né? Olha, esse degrau é adaptado pra gente, né? Se você for num prédio de apartamentos, você vai ter um acesso à sua mão a um determinado andar que todo mundo praticamente consegue ir. Não é verdade? Então, o nanismo, ele tem um problema que ele não tem acesso. Como assim não tem acesso? Ele não consegue dirigir, por exemplo. Porque ele não alcança os pedais, ele não consegue, às vezes, apertar o botão do apartamento. Não consegue, poxa vida, entendeu? Só pode morar até o 3º andar. Talvez. Então, se for baixo o botão. Então, na verdade, então, o que acontece? É mesmo, né? Tem até braille no elevador, mas não tem botão adaptado, Exatamente. Então, o que acontece? Eles têm uma vida um pouquinho mais restrita, se você for parar para pensar, entendeu? Como eles não têm muito o acesso, a gente não para pensar isso aí, mas o acesso nosso, o mundo é adaptado para nós, acima de 1,40 m. Se você vai acima de 1,40 m, você está adaptado. Abaixo, você não está tão adaptado. Então, até para subir no vaso sanitário é mais complicado. Entendeu? Então, o que a gente faz, na verdade? A gente faz um programa de alongamento desde quando é criancinha até a idade do adolescente. Dá para alongar bastante. Não é prótese. Não. Né? Já deixa claro, gente. Não é cirúrgico. É cirúrgico. É cirúrgico, mas não é prótese. Não é nada colocado para aumentar. Não é nada colocado. É o próprio osso dele que a gente faz crescer. Na cirurgia? É. Chama osteogênese de formação. Gênese de formação por distração. Então a gente faz um determinado corte no osso e com um aparelho de distração, igual um aparelho dentário, a gente faz uma distração, ele vai, mas tem que ser bem devagarinho, né? Você vai fazer mas ele vai calcificando? Vai calcificando, à medida que você vai fazendo crescer e vai corrigindo deformidades. Por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço para o residente, aluno e tal, é por que o anão menino tem o joelho assim e a anã menina tem o joelho em X? Eu não sei. Então, mas isso é uma resposta de só que quem estudou bastante consegue talvez responder. Mas e tem a ver com um monte de fatores, entendeu? Tem a ver com a idade da marcha, tem a ver com o sexo masculino e feminino, tem a ver com a genesia de côndilo. Deve ser ao contrário, né? A mulher ser assim e o homem assim. Talvez. Mas não. Ficou fechado. Mas o tratamento é o mesmo, tanto para mulher quanto para o homem? É. Na verdade, mas e como que corrige essa abertura? À medida que nós vamos fazendo o alongamento, a gente vai corrigindo o membro, né? Para nós é simples. Você pode fazer por vários métodos, né? Tem um método que eu aprendi nos Estados Unidos, que é uma haste, né? Uma haste chamada precise, que você bota uma haste dentro do osso. Isso não chega no Brasil por uma série de outras coisas lá, problema de Anvisa, essas coisas todas, não chegou no Brasil. Então a gente faz pelo método de Ilizarov, certo? Ilizarov foi um russo que inventou um método para corrigir deformidades, para fazer transportes ósseos, para tratar tipo osteomielite, por exemplo. E fazer alongamento de repente também, tratar deformidades, entendeu? Gente, olha, eu falo que eu trago enciclopédias aqui, né? Porque é muita coisa. Pra gente falar num programa só, não dá. Nós vamos ter que marcar outro dia também. E hoje, combinado, eu venho. Adorei conversar com você. E hoje, o que a gente faz? Olha que legal. A gente pega uma perna perfeita, né, de acordo com a literatura, tal, com os ângulos certinhos, ou pega a perna contralateral. Às vezes a pessoa tem só uma perna, né, que, por exemplo, tem um joelho torto, vamos supor, para vocês entenderem. A outra perna não, tem o eixo mecânico certinho, belezinha. A gente pega o modelo da outra perna e faz por programa de computador. A gente bota o programa, instala o aparelho e o aparelho faz do jeito que a gente programou no computador. Chama modelo hexapodal. Então você coloca, faz a programação, tá resolvido o problema. E aquela criança que nasce com um pezinho torto? Então a criança, essa pergunta aqui é um pouquinho maior do que isso, na verdade, porque o pé torto, ele pode ser postural ou pode ser o pé torto propriamente dito. E quando vem assim, pode ser um pezinho pé assim? Teratológico.
Exato. Pode ser assim e ele pode voltar normalmente. Sem nada. Sem nada. Sem bota. Sem botinha, sem nada. Você Quando é o gosta pé de torto, bota, né? Eu não. Eu fui obrigado a usar sem precisar, na verdade. Então eu não Isso é gosto maldade. muito. Falar isso pra quem usa bota ortopédica é maldade. Pô, parecia um tijolo amarrado no pé. Você E lembra pra dessas que botas? servia aquela botinha ortopédica que pesava mais que a criança? Então, na verdade, vários pais perguntam: doutor, mas não precisa usar uma palmilha, uma bota ortopédica e tal? A resposta é simples. A medicina hoje é baseada em evidências científicas. Eles fizeram uns trabalhos científicos e viram que isso dá certo ou isso dá errado, entendeu? E viram que essa bota não dá certo. Os pés melhoravam porque eles tinham que melhorar. Simples assim, entendeu? Não era a bota. Não é a bota. A bota ela tem uma aplicabilidade hoje, certo? A bota ortopédica ela tem uma aplicabilidade, mas não é para o que era usado antigamente, entendeu? Coitado de quem usou a bota. Eu usei. Você deve ter usado. Não, não usei. Não usou? Não usei. Nossa, minha mãe fez essa maldade comigo. Você sabe que eu pisava pra fora. Meus tênis ficava tudo pra fora pisado assim. Sabe, comia antes fora. Sim. Eu pisava assim. É. Parecia um... sei lá o que eu parecia. Aí minha mãe um dia me mostrou meu tênis. Falou, Juliana, dá uma olhada nisso aqui. E realmente estava muito torto, muito comido assim a parte Sim. de fora que eu apoiava. E aí eu fui me regrando, porque ela falou assim, eu não vou comprar mais tênis pra você. Você acaba com os tênis do lado de fora. Tem gente que pisa mesmo pra fora, né? Eu. Seus sapatos comem mais pra fora? Eu vou te contar também. Come tudo. Eu ando assim, ó. Chama... 10 pras duas. Exatamente. Chama marcha de Carlito. Eu tenho uma marcha de Carlito. Mas quando eu tinha uns 15 anos, menos que isso, eu acho que uns 13, minha mãe me levou lá num médico de Guarulhos, amigo da família, o Dr. Chico Nishi até. Com? O Dr. Chico Nishi. Ó, Chico Nishi. Gente boa, muito legal. Ele falou, Cleusa, fica tranquila que ele vai melhorar. E eu nunca melhorei. Mas por que ele falou isso aí? Depois eu entendi. Depois que eu fiz ortopedia eu entendi. A maioria das crianças melhoram por si só. E as meninas melhoram mais ainda por vaidade. Quando as meninas chegam lá para os dias, provavelmente você melhorou por causa disso aí. Você começou a usar o batom da sua mãe, eu vou andar bonitinha porque é assim que é tinha que andar com um pé na frente do outro, né? tipo isso. Mas os meninos nunca fazem isso. Os meninos são do jeito que eles são, entendeu? Porque os meninos não têm essa vaidade que as meninas têm. Olha que loucura, gente. Até postura, né? Exatamente. A menina é muito... Eu fiz balé muitos anos. Quando eu era nova, né? E assim, até hoje, se você mandar eu pôr meu pé na cabeça, eu ponho. Sério? Consigo. Super elástico. Eu consigo pôr o pé na cabeça. Mas, em contrapartida, eu não consigo ficar com a perna esticada e pôr minha mão na ponta do pé. Olha que coisa louca. Não consigo. Se você falar, estica a sua perna e põe a mão na ponta do pé. Não consigo. E perdi todo o postural. Eu ando toda torta, eu tenho um cupim aqui atrás. Eu ferrei com tudo. O peso também, que vai ganhando e aquela coisa. Mas enquanto eu fiz o balé, eu tinha uma elasticidade assim, anormal. Nunca tinha quebrado nada. Era uma coisa... Aí, primeira vez, luxei o pé, quebrei o pé, já não fiz mais balé. Aí fui jogar bola, ferrei o joelho. Sério? Jogava futebol? Não, eu jogava vôlei, mas acabei com o meu joelho. E aí eu não queria fazer mais nada, porque tudo só me ferrava. Sabe aquela zarada que tudo acontecia com você? Aí eu não fiz mais nada, mas assim, eu tenho meu pé todo torto, minha coluna é toda ferrada. Ju, vamos corrigir isso aí, tá facinho, tá aqui pertinho. Mas como eu vou corrigir isso? Isso tem salvação? Eu tenho um cupim aqui, cara. Acho que vai ter que fazer uma... serrar com a faca. E falando nisso, é comum, por exemplo, a gente tá conversando aqui, aí eu tô te falando dos meus problemas. Quando você vai em algum lugar, as pessoas contarem, eu tenho uma dor aqui. Eu tô falando que a gente tá no meio da entrevista. Sim. Mas quando eu te conheci, eu não fiquei falando. Só falei que eu não acordei, que eu acordei e não andei. Sim. Não, mas na verdade é comum até, as pessoas elas têm uma necessidade de contar. Parece que elas estão te fazendo um favor contando os problemas delas. Você pode reparar isso aí. Né? As pessoas elas se sentem bem contando os problemas dela para você. Isso é verdade, né? E assim, e se ela acha alguém que acolhe o problema e tenta resolver, melhor ainda, né? Então é comum as pessoas, né, perguntarem. Mas teve alguma situação inusitada, assim? Teve, na verdade. Teve. Eu tava no velório do meu tio Ricardo, meu. Puta, que Deus o tenha. Não é o tio
médico. Não. É outro tio. É meu tio, é tio de segundo grau. Né? E eu tava no velório dele e um conhecido dele chegou e falou assim: ô, você que é o sobrinho do Ricardo, né? Eu falei, sou assim. Você que é o médico? Aí nisso já tava descendo o caixão, eles estavam com as amarrando. Momento adequado. Eu falei assim, sou médico. Assim, sabe que eu tenho uma dor nas costas insuportável que desce pra perna? Eu olhei, achei muito estranha aquela situação, porque eu não... Sabe, eu tava, poxa vida, tio... Você não falou, sabe o que você faz, senhor? Já vai ali com ele, ó. Já deita ali com ele. Eu falei, poxa vida, mas... O velório, no enterro, fala que tem uma dor nas costas. Exatamente, eu falei, poxa vida, mas tudo bem, a gente resolve isso aí depois, pode ser depois? Pode? Tá bom. Mas você tinha idade? Recém-formado. Geralmente, não, mas a pessoa tinha idade. Geralmente Sim, a pessoa de mais idade gosta de falar, né? Eu tenho uns 50, 55 anos, mais ou menos. E aí, um ortopedista pediátrico, né? Então, ele acompanha a criança desde que ela nasce? Como que é? Ou a mãe só procura na dor? Normalmente a mãe só procura na dor, né? Mas o ideal sim é fazer um acompanhamento, né, até a adolescência. Mas aí você acompanha essa criança. Sim. Ela virou adolescente. Você sabe por quê? Acho que você não pegou nenhum caso assim, né? Porque você é novo. Não, mas o que acontece na verdade é que cada época da vida você tem uma deformidade, entre aspas. Por exemplo, quando você nasce com o joelho assim, ó. Pode reparar, as crianças nascem assim, ó. Por volta de 1 ano e meio fica reto. Por volta dos 3 anos e meio, o joelho fica em valgo, assim. Então, quando chega por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, a mãe fala, a perna dessa criança entortou absurdamente, doutor. Entendeu? Mas é que às vezes faz parte, às vezes, né? Nem sempre. Às vezes é um problema real. Faz parte do crescimento, entendeu? Por isso que é importante ter uma ciência, por saber. O mais importante é saber tratar depois se tiver algo a mais, né? Algum problema real. Mas sabe qual é a maior ciência deste programa? São os nossos apoiadores, eles sim são verdadeiros e sempre são exatos. Eu quero agradecer Mais Fácil a Padaria. Mais Fácil a Padaria que manda essas coisas deliciosas pra gente aqui. Valmir e Gazola, os melhores bem casados e doces do mundo. Um beijo, Valmir, um beijo, Gazola. E Okido Decoração, o dinossauro das flores, como eu digo, mas é a maior competência em flores. Você que está procurando decoração para o seu evento, para sua casa, pensou em flor, pensou em Okido. Dynamic Produções, está procurando uma boa música, coral, banda, acústico. O Renato manda muito bem, ele vai estar atendendo você. Procura aí, ó, Dynamic Produções. Pepper Drinks, que também vai completar aí toda a parte da sua festa. Ou às vezes vai fazer uma reunião na sua casa, quer contratar um bar, a Pepper tá lá com os melhores drinks. Empório ABC Wine Bar, a gente tava falando dele agora. Eu vou levar o Dr. José Roberto aí, Ale, para você mostrar para nós os vinhos, porque lá é demais. É uma aula aquele lugar. E aí a gente vai já aproveitar, tomar um vinho. E lá tem Papo da Ju. Que legal. Lá também tem Papo da Ju, hein? Papel Objeto, Carlinha, muito obrigada, ó. Tá para chegar as camisetas, as necessárias em breve, a nossa lojinha virtual. Você vai comprar camiseta, caneca, necessaire, cachaça. Motel Champanhe, né? Um beijo enorme, pessoal. Quer fazer uma noite diferente, uma tarde diferente, uma manhã diferente com o seu parceiro ou parceira, vai no Motel Champanhe, eles estão com suítes reformadas lindíssimas aí para você, hein? Wagner Maia Fotografia, que vai estar registrando os seus melhores momentos. Pensou em foto, pensou Wagner Maia. E Pulse Eventos, responsável por tudo isso daqui. Vieira, muito obrigada, você é top. Tá fazendo um evento corporativo, seu evento social, liga na Pulse Eventos ou então entra aqui, ó, no @ e contrata esses caras que eles são top, muito bons. E aí, voltando aqui à nossa ortopedia, aconteceu alguma situação de alguma mãe muito louca assim alguma vez te procurar? Ai, meu filho tá aqui, a criança não tem nada e a mãe tá...
Então, isso às vezes acontece, sabia? Porque às vezes o problema é na mãe, né? Não, mas na verdade é o jeito de você levar. Às vezes a verdade é tão absoluta. Pô, eu vou te dar um exemplo, assim, sabe? Eu vou te dar um exemplo real. Olha, doutor, a minha filha, ela tem um problema muito sério. Ela sente em W. E a professora não deixa, eu já falo pra ela, e eu acho um absurdo, aquela coisa toda. Isso pra mãe, pra avó, às vezes, é uma verdade tão absoluta, que se eu falar pra ela assim, olha, normalmente... Senta em W é com o joelhinho aberto, assim, né? Exatamente. Com o pezinho assim. É uma verdade tão absoluta, mas tão absoluta, que se eu falar pra ela o que tá no livro, ela vai achar que eu sou um péssimo médico. Você entendeu? Então, às vezes, eu tenho que contornar a situação, falar, realmente, eu tenho um compromisso de falar a verdade pro paciente, mas eu não entro em embate com o paciente, porque não faz sentido. O objetivo é só o benefício da criança, entendeu? Então, por que eu vou falar que ela está errada? Assim, na cara. Então, eu tento provar durante a consulta que é para ela olhar por um outro jeito. Você entendeu? E aí a coisa toda vai desenrolando e vai indo bem. É muita paciência. Eu acostumei, na verdade. É que nem quando falava que não podia tomar leite com manga, né? Aquilo é... Eu acho que são coisas mesmo que, não sei, parece folclore, né? Vai Mas o colocando. leite com manga tem uma história real, né? Você sabe disso aí? Do quê? Por que não podia tomar leite com manga? Por quê? Era na época da escravidão. E, por exemplo, em Minas tem muita árvore de manga. Então eles misturavam a manga, que era uma coisa que tinha muito fácil na natureza e tinha bastante, com leite que era do gado. Só que o senhor de engenho lá, ele queria vender o leite, e aí ele, poxa vida, desviavam leite com manga e inventaram essa história para os próprios escravos pararem de tomar leite com manga. Isso virou uma coisa, tipo, enraizada. É, parecia que era verdade. Eu não tomo leite com manga. É a coisa de... Até a minha avó achava que não podia. Depois ainda acrescentou, não toma leite com manga menstruada. Isso vai aumentando, né? Vai passando a geração, vão aumentando. A medicina, ela é exata? Na verdade, não. Na verdade, a medicina, ela é baseada em evidência científica. Então, mas ela é cética? Assim, o que você consegue falar para as pessoas assim? Doutor, eu acho bom você prescrever, por exemplo, uma bota ortopédica para o meu filho. Aí eu explico para ela assim, olha, fizeram estudos, tá, que viram que bota ortopédica não é para esta situação do seu filho. Você entendeu? Eu tento explicar mais ou menos. Porque, na verdade, existe um fundamento para as coisas. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, o fundamento era o próprio médico. Ele tinha as convicções dele. Hoje em dia, não. Hoje em dia existe evidência científica. Uma pessoa não é que não pode falar o que ela acha, ela pode. Mas não é de bom tom, assim, você falar o que você acha. É bom você falar o que está escrito. Você não pode fazer no achismo, né? Grandes descobertas não são feitas no achismo, exatamente, né? Então, existem pesquisas, existem estudos para isso. Então, na verdade, por que não seguir literatura? Entendeu? E se adequar a ela. E assim, por exemplo, quando a gente fala, vamos pegar uma situação, por exemplo, uma criança, como que fala quando os ossos desfazem, assim, como que é? Osteogênese imperfecta, acho que é isso que você está querendo dizer. Em criança é normal? Assim, normal não, mas tem criança? Se for, por exemplo, ossos de vidro, você fala? Isso. Então, existem alguns graus disso aí, né? Então, por exemplo, se eu você acho tão triste. O osso é muito frágil, na verdade, né? Então você tem que... vai tratando mediante o que vai acontecendo, né? Mas tem como deixar isso... Tem cura, assim ou não? Como que é? Então, por exemplo, tipo 2 Eu assisti uma matéria uma vez da criança e não podia brincar que nem todo mundo, sabe assim? Sim. Então, o tipo 2 já é letal, né? O tipo 2, a mortalidade é quase o tipo 2. Aí tem tipos, né? Tem uns que tem a esclera azulada, né? Tem uns que tem surdez, tem uns que tem uma fragilidade óssea maior. Mas assim, o que você tem que fazer para essa criança, né? Você tem que otimizar a vida dela. O que é otimizar a vida dela? Como que você trata isso? Então.
Essa é a ciência da coisa. Existe uma haste que você coloca dentro do osso. O nosso osso, para vocês entenderem, na verdade, é um osso parecido, vamos supor, com o de galinha. Ele é oco por dentro. Não é oco, tem medula, mas ele é mais molinho por dentro. Certo. Então a gente consegue... O osso fraco, quando eu fiquei nos Estados Unidos, o Paley falava isso aí. Falou assim, não adianta você investir numa estrutura fraca, se você não tiver um alicerce. Então, por exemplo, ele sempre achava que não adianta você, por exemplo, pegar... Vamos supor, você faz um prédio, certo? Só com areia e cimento. Esse prédio ele vai ficar fraco. Você precisa ter estruturalmente o ferro dentro da viga, não é isso? Ele falava isso aí. Ele falava assim, então um osso doente, ele necessita de uma viga interna. Então, quando eu opero graças a Deus, o que eu faço, eu gosto, eu opero quase todo dia. Quase todo dia da minha vida eu opero. Inclusive sábado e domingo. Sabe? Eu falei, se Deus quiser um dia, quando eu estava em formação, eu vou fazer o que eu gosto. E o que eu gosto é isso. Eu faço o que eu amo, entendeu? Cuidado com o que você deseja. Às vezes se torna verdade. Eu preciso... Eu vou reformular meus pensamentos a partir de agora. É verdade. Se você deseja e põe na sua cabeça, se você foco, realmente né? quiser, você acontece. A mente é poderosa. Poderosíssimo. Então, se você focar em algo, você consegue. Você sabe que eu li uma vez, só cortando rapidinho, um livro chamado Poder da Mente. Você já ouviu falar desse livro? Eu vou buscar quem que é o autor desse livro. Eu vou te mandar depois. E conta a história de um rapaz que não andava. E ele focou, e parece que, pelo que fala no livro, ele forçou o lado do cérebro dele a trabalhar isso, e o cara conseguiu ficar em pé. Eu acredito nesse tipo de coisa. Com o poder da mente. Claro que a gente sabe que tem casos, tudo depende também da forma que ele ficou. Depois vocês procuram o livro aí, leem pra ver que forma foi que ele ficou desse jeito. Mas assim, a mente é poderosa, a mente é inteligente, só que a gente não sabe usar. Porque se a gente soubesse usar, o mundo não estava assim. Não estaria assim, de jeito nenhum, né? Mas voltando à cirurgia. Foi um momento de relapso filosófico, porque às vezes eu tenho dessas. Então, aí você coloca uma haste. Como o osso é meio tubular, né? Ele tem uma medula por dentro que é mais molinha, a gente consegue entrar por dentro do osso e deixar o osso, uma vez que é doente, estruturalmente melhor. Entendeu? E essa hastezinha, ela cresce junto com o osso. Então o osso vai crescendo. Ela vai alongando. Ela vai alongando junto. Chama haste telescopada. Para esse tipo de doença, né? E a gente coloca no fêmur e na tíbia. Entendeu? E aí isso ajuda um pouco a manter demais, a qualidade. Exatamente, porque é um osso, né? Ele vai estabilizar isso na juventude. Mas durante a primeira infância, principalmente, ele é um osso muito frágil. Então ele tende a ter fraturas de repetição. E qual que é o problema, na verdade, das refraturas? Fratura é deformidades, entendeu? Então os ossos são deformados, tortos, entendeu? Por conta desse número de muitas fraturas. Eu vi uma vez uma matéria com a criança, mas me arrebentou, porque coisa com criança mexe com a gente, né? Porque eles são tão puros. Exatamente. E aí você olha e fala, meu Deus, qual é a cirurgia que você mais faz, assim, hoje? É cirurgia do quê? É variado, sabia? É variado. Na verdade, assim, eu gosto muito do que eu faço, assim, sabe? Mas é em criança, a maioria? Eu tenho um grande número de crianças, só que eu tenho algumas portas de alguns hospitais, né? Na verdade, a gente faz bastante trauma. Tipo, uma fratura exposta, o cara chegou lá arrebentado, por exemplo. Muito arrebentado? Então eu faço um fixador externo. O que é isso? É aquela gaiola. A gente faz gaiola, entendeu? Minha formação... É mais motoqueiro, né? Esses aí motoqueiro tem bastante, né? Motoqueiro tem bastante, eu opero bastante motoqueiro. Bastante, que eu digo bastante, é bastante mesmo. Gente, motoqueiro, para-choque de moto, é sua perna, meu filho. Vai na manha. Não é o para-choque da moto, é a perna, gente. Exatamente. Você vê de acidente de moto. É muita coisa, né? E arrebenta os caras, né? Arrebenta. E aí você vai lá e põe a gaiola ali. Se for muito, né? Se for o que a gente chama de cominuição, aquela coisa toda. Tipo, eu já não tenho estômago. Eu não posso ser médica. Sério? Não.
Eu acho que eu largo o cara lá. Você sabe que eu não tenho nenhuma proatividade pra socorro? Verdade. Minhas filhas caem, eu xingo. Pô, você vai cair aqui. Eu não tenho a proatividade de ver. Depois eu choro. Olha que coisa louca. Eu xingo e choro. A minha mãe começou a passar mal na minha frente, eu xinguei. Eu socorri. Mas primeiro eu xinguei. Falei, porra, agora, na hora do almoço, que eu tenho que buscar as crianças. Olha que louca. Eu não tenho proatividade pra socorro nenhuma. Mas se você treinar sua mente, você pode reparar isso aí. Quem é bom, por exemplo, você é boa apresentadora, certo? Não sei. Você, com certeza, você é boa apresentadora. Você tem Tô tentando. Tá conseguindo. Você é um ótimo, por exemplo. Então, tudo que se você se propõe, se você é bom em algo, você é bom não só nisso, você é bom em várias coisas. Pode reparar aí, quem é bom normalmente em uma coisa, ele é bom assim, sabe? Ele é bom em outras coisas. Eu faço uma faxina que ninguém faz. Mas... Isso, mas entendeu? Outras socorrer, coisas, deve passar uma, sei lá, fazer alguma outra coisa, entendeu? Ou dirigir bem. Então, normalmente, quem é bom em uma coisa, ele tende a ser bom nas outras coisas. Pode reparar isso aí. Mas eu não tenho isso. É engraçado. Olha, eu peito qualquer situação, mas socorrer alguém, gente, ver gente caindo, me dá crise de riso, não consigo socorrer, começo a rir. Mentira. Sempre ou eu vou rir ou eu vou xingar e depois chorar. É sempre assim. Eu não tenho essa coisa de socorrer no rápido. Não tenho. Eu acho que por isso que eu falo que isso é um dom, gente. Não é qualquer pessoa que faz. Não é qualquer pessoa que sabe fazer. Ou que tem o sangue frio de pegar um cara estrupiado e fazer alguma coisa. Sangue frio que eu digo assim, né? De saber lidar com aquilo. Porque eu sei que você é humano naquela hora que você tá treinando, mas você tem que tirar um pouco daquilo pra fazer o socorro. Sim. Porque o cara vai gritar. Ai, ai, ai. E aí? Eu já dou um tapa na boca dele. Não, Cala a tudo bem. boca. Mas e se você fosse treinada pra isso? Mesmo não tendo aptidão, você acha que você não conseguiria? Eu sou limitada quanto a isso. Acho que Juro pra você. Eu não uso minha mente pra esse lado. Não uso. Você fala pra mim, disserta um texto agora, eu vou dissertar. Ju, pendura aqui, corre pra lá. Eu vou fazer. Agora, caiu a criança ali, esquece, me esquece. Eu vou xingar aquela criança até a 4ª geração dela. E depois eu começar a chorar. Imagina com uma fratura exposta. Uma vez ligaram, a Maria Clara me ligou da rua. Mãe, eu caí. E nisso eu escutei, e desligou. E eu escutei sirene. Sabe, de SAMU? Sei. Eu falei, meu Deus, e ela estava na rua de trás da minha casa. Eu falei, meu Deus, ela caiu. Não conseguiu terminar de falar pra mim. A minha filha deve estar no SAMU. E eu fui pra escola, passei na porta da escola, não tava. Eu falei, levaram a menina de SAMU. Nisso eu fui descer na rua pra perguntar pros vizinhos se alguém viu. Aí eu olho ela no chão. Sentada, um pirueiro esperando, não sei o que era aquele pirueiro, uma perua mesmo, de Kombi. Sim. Eu parei o carro, olhei pra ela, a hora que eu olhei o pé dela, ele parecia essa bola aqui, desse logotipo, assim, ó. Mas eu xinguei essa menina, que nem eu falei, até a 4ª geração. Aí pus no carro, levei no médico. Coitada, ela ficou com o pé imobilizado, luxou o pé lá, não sei em quantas partes, sei lá o que aconteceu. Falei, meu pai eterno, eu xinguei tanto, a menina devia estar com uma dor. E é porque eu me desespero. Porque primeiro, eu já achei que ela estava no SAMU. Cada um reage de um jeito, né? E com o filho, é muito louco. É muito louco. Você quer... Cai direto, né? Criança se machuca mesmo, mas eu não tenho a condição de salvar. Quem sempre socorreu foi minha mãe. Aí minha mãe morreu, coitadas, ficou machucada. Até terminar de xingar. E aí, hoje, você atende lá no hospital as cirurgias. Isso. E se eu quiser marcar uma consulta? Então, eu tô montando um consultório agora, tá? E atendo na Redditor bastante, né? Tenho todos os aqui do São Bernardo, Santo André, eu atendo. Então, e pra eu te achar no Instagram? Dr. José Roberto, Dr. José Roberto, _ ortopedia. Gente, anota. Dr. José Roberto, _ ortopedia. Pode mandar pergunta? Pode, claro. Tem uns vídeos no seu Instagram, né? A gente faz alguns vídeos. Normalmente o paciente pergunta, fala disso aqui, eu tenho curiosidade disso aqui. A gente pega e conversa assim, faz um videozinho sobre alguns temas, né, que são de maior curiosidade para os pacientes. A gente tenta contemplar isso. Esse programa
Hoje foi para você conhecer o Dr. José Roberto. Agora você pode perguntar para ele, porque ele vai voltar aqui. Dentro do tempo curto que ele tem, nós vamos dar um jeito. Para esclarecer você, olha que tudo. Obrigado pelo... Você não achou chique? Demais. Um bloquinho assim no Papo da Ju? Adorei. Obrigado, Ju. Informativo. Eu acho que vai ser... Aí a gente tem terapia, a gente tem ortopedia, olha que tudo. Então manda a sua pergunta no direct do Papo da Ju ou no do Dr. José Roberto. A gente vai acoplar essas perguntas. E aí ele vem esclarecendo. Claro que sempre eu aviso, não dá pra responder todas de uma vez só. A gente faz isso. Ou seja, tem que voltar várias vezes ainda. Fabão faz uma vinheta pra ele. Obrigado pelo convite e prometo, sempre que você me convidar, estar aqui. Eu acho que... Eu falo assim, que só senta aqui pessoas que são especiais. Obrigado. Porque a gente tem que agregar a quem tá em casa, né? Então, assim, hoje as pessoas estão... É muito conhecimento pra gente passar num programa só. Porque o nosso programa ele é curto. Mas eu acho que com o tempo as pessoas vão criando uma identidade. Eu acho que é isso que é importante. Porque hoje, se eu precisar de um ortopedista, eu sei onde eu vou. E eu espero que o meu telespectador, quem está assistindo a gente, também saiba onde vai. Mesmo a gente está falando aqui de São Paulo, mas você está no Mato Grosso, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa, manda, porque pra gente é importante, né, doutor? É conhecimento pra gente também. Exato. Então a gente está falando a nível Brasil, mundo. Você sabe que ontem aconteceu um negócio interessante. Eu faço parte de alguns grupos de carro, que eu gosto de carro. Eu gosto de carro antigo e tal. Eu tenho alguns carros. Tal. Eu gosto muito de carro antigo. Eu tava num grupo de Santa Matilde, que é um carro bem raro, assim, tal. E aí veio uma menina do Nordeste, assim, sabe? Cara, me compadeci, porque ela tem um recurvato, que é o joelho dela, pra vocês entenderem, na verdade. O joelho dela é pra trás. E ela anda apoiada com a perna. E ela tava falando que é 10 centavos cada vez que você replicasse o vídeo dela. Isso não existe, mas o que existe é o fato que ela tem um problema real. Ela tava querendo arrecadar um dinheiro para comprar uma cadeira. Cara, eu acho que eu consigo ajudar essa paciente. Eu botei ela no grupo, falei, faz meu Instagram chegar até ela lá, que eu consigo ajudar ela. Porque a gente tem, por esse método aí de Ilizar, ajudar mesmo, assim, dá pra gente fazer com que ela tenha uma articulação. E sabe o que é legal nisso aí? Um dia eu vou te convidar para você ir lá no Hospital de Guarulhos, que a gente faz um serviço muito, muito bacana mesmo, tá? Se você perguntar, putz, quanto você ganha lá em Guarulhos? Eu falo, não sei, juro por Deus, eu não sei quanto é que eu ganho, eu juro pra você, eu não sei. Eu vou de coração, porque eu me sinto bem, assim, entendendo, sabe? A gente consegue fazer cada coisa legal. Pensa comigo, assim, olha que legal isso aí. Uma pessoa que tá, por exemplo, andando assim com uma deformidade X, assim, como é que ela vai te complementar? Assim, ó, com tipo um olhar de súplica, assim, sabe? E se você conseguir pegar essa criança e colocá-la de pé, ela vai te cumprimentar olhando no seu olho. Olha a dignidade que você traz pra essa Sim. pessoa. Não digo nem na vida dela, talvez ela consiga um casamento melhor, talvez ela consiga um trabalho, uma dignidade, meu. Só de você cumprimentar uma pessoa, conseguir trabalhar, pagar o seu sustento, olhar uma pessoa no olho, assim, ó, igual a gente tá olhando aqui, eu e você, olha, na mesma altura. Meu, como é legal isso aí, né? E sem ser assim, ó. Você entendeu? Você traz dignidade. Por isso que esse método que eu prego, esse trabalho que eu faço, eu sou muito feliz com isso aí. Porque eu faço o que realmente eu gosto, assim, sabe? Mas é público? Não, eu trabalho no hospital público também, eu trabalho no particular. O que às vezes muda um pouquinho é o tipo de material que a gente usa. Certo. Mas o método e as coisas a gente consegue, entendeu? Por exemplo, se for no público, às vezes eu uso aço. Mas no particular, às vezes eu uso fibra de carbono. Tá. Que é muito mais leve, muito melhor, muito superior. Mas não é porque é público que não vai deixar de acontecer. Exatamente, a gente consegue fazer, entendeu? A gente consegue fazer. Vocês estão vendo? Por que eu vou usar esse termo agora, por que esse cara tá aqui? Todas as vezes que a gente grava o Papo da Ju, eu falo pra vocês que a gente leva história de superação, que a gente leva pessoas inteligentes,
que a gente... Então, assim, se você tá procurando um ortopedista, não é simplesmente um ortopedista. Procura quem ama o que faz. Então, assim, procura o Dr. José Roberto. É fácil assim. Não é difícil. Vai lá no Instagram, dá uma olhadinha, vê onde ele atende, pergunta, vai se informar direitinho, vai se cuidar, porque às vezes a gente vai deixando, né? E aí o mal vai ampliando. Aí fica ferrada que nem eu aqui, uma senhora contundida. Você vai essa semana no meu consultório, você vai ficar zero. Nossa, vou até andar de patins. Doutor, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Quer a finaleira? Se você quiser. Então vamos. Vamos, porque aqui é assim. Gente, ele tem que sair feliz, né? Ele me deixou feliz com tanto conhecimento. Pensa, vamos ter várias dessas. Tem que acostumar com essa cachaça. Pô, e essa daí deixa a língua formigando mesmo. Não é uma delícia? Ela serve para vários momentos. Não é aquele tucupi? Não é. Não Eu vou é? te falar o que é depois. Mas não pode contar pra ninguém. Combinado. Porque senão vai queimar as vendas da minha cachaça. Tá bom. Pensa nisso. A gente tem que angariar as vendas pro Papo da Ju sobreviver, né, Cássio? Mas você sabe que você já tomou esse tucupi? Já comeu? Tucupi já. Não A lembra? sensação é É semelhante. parecido. Nós estamos falando quase do mesmo lado. Um brinde. Conta até 5, não é isso? Ó, eternamente grata Imagina, dá um brinde por aqui. tanta informação. Que isso. E Eu que assim, agradeço. muito feliz de poder contar com você de novo aqui. De verdade mesmo. 3, 2, 1, 5, hein? Ai, gente, a segunda vem que vem. Ah, agora ele já fez cara de... Toma o chá de boldo que ajuda. Quer Papo da Ju? Manda o direct e o chá de boldo tem em qualquer mercado. Beijo, até semana que vem.